Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus em todo o tempo, na minha e nas suas vidas. Amém. Amém. E essa noite o nosso preletor é o Gabriel. Vamos estender as nossas mãos e orar pela vida dele. Amém. Glória a Deus. A resposta é sua hoje. Glória a Deus. Oh Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela vida do Gabriel, ó Pai, pela vida, Senhor Jesus, ó Pai, daquele, Senhor Jesus, que contribui para a tua casa, ó Pai. Eu louvo e te agradeço, Senhor Jesus, por cada um, ó Deus. O Senhor sabe o teu agir, o teu trabalhar, Senhor. Eu creio, Senhor Jesus, ó Pai, que esta noite, Senhor Jesus, o teu filho, ó Pai, será a boca profética, Senhor Jesus, para nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos, Senhor Jesus, estar com o coração quebrantados, ó Pai, e a mente aberta, Senhor Jesus, para ouvir e aprender mais de Ti, ó Pai. Vem com a Tua graça, com a Tua unção, Senhor Jesus, sobre a vida do Gabriel, ó Pai, para a Tua honra e glória. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças e paz. Amém. Todo mundo bem? Graças a Deus. Que bom, glória a Deus por isso. Abra comigo no livro de Hebreus. Toda espada nova, gente. Hebreus 11, verso 6. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Isso. Só não cai. Amém? Amém. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Durante essa nova jornada que a gente está ministrando, aprendendo, buscando, se descobrindo sobre a questão da adoração, nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos que sim, a obediência é um dos princípios da adoração a Deus. Aprendemos que os caminhos da adoração são particulares de cada um, é individual. Cada um tem sua maneira, como posso dizer assim, o seu jeito, a sua personalidade diante de Deus em adoração. Nós aprendemos durante todo esse tempo que a gratidão também é um dos caminhos da adoração. Aprendemos que tudo o que nós fazemos tem que estar atrelado à adoração, que não é algo, um momento que nós vivemos num culto, ou em casa, ou em qualquer outro lugar, mas sim um estilo de vida. Nós aprendemos durante todo esse tempo que a adoração, ela parte de uma vida transformada e não apenas de uma expressão espontânea. A adoração em si parte de alguém que foi tocado por um Deus poderoso para transformá-lo de um estado de imundícia para um estado de luz, da morte para a vida. O que o apóstolo, dizem que é o apóstolo Paulo ou Lucas, ainda não se decidiram quem escreveu o livro de Hebreus, mas enfim, a palavra de Deus nos diz que sem a fé é impossível agradá-lo. Logo, nós entendemos que se eu não creio, eu não posso adorá-lo. Então, se eu não tenho fé que Ele é poderoso, se eu não tenho fé, se eu não acredito mediante as circunstâncias do meu dia a dia, que as coisas vão dar certo, que o Deus Todo-Poderoso, que disse que está conosco até a consumação dos dias, está aqui, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, eu não posso adorar. Se eu não acredito nisso, eu não posso dizer que eu sou um adorador. Porque se eu não acredito, eu não tenho como agradá-lo. Então, a adoração é render graças, né? Exaltar,
é dizer quem Ele é, não há, né, como a gente descrever, mas eu não posso dizer, olhar para o céu e falar: Senhor, Tu és a minha rocha. E na primeira prova, eu vacilo. Aí na segunda prova, eu vacilo de novo. E na terceira prova, e na quarta prova. Não há coerência entre uma coisa e outra. Nós vimos já aprendendo desde das primeiras ministrações que há uma coerência entre a palavra que sai da minha boca em adoração ao Senhor e as minhas atitudes. Não tem como separar uma coisa da outra. Eu não posso dizer uma coisa e viver outra. A mesma coisa o apóstolo Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Não posso, de maneira alguma, falar: olha, Senhor, eu tenho fé, sou um homem de fé, sou uma mulher de fé, no caso das mulheres, mas na hora de dar o passo, não vou. Não é de Deus, não vai dar certo. Porque eu não fui chamado para isso, cara. Ninguém foi. A verdade é que o chamado foi para todos, Deus não especificou. Para alguns, sim, chamado de acordo com as suas características, aquilo que foi especificado pelo próprio Deus. Uns Ele chamou para apóstolos, outros para mestres, outros doutores, e assim por diante. Mas a verdade é que, se nós dissermos que somos realmente adoradores e adoramos ao Pai em verdade e em espírito, nós temos que crer no que nós dizemos, crer no que nós ensinamos, crer naquilo que está escrito nesta palavra, como uma verdade absoluta. Porque não adianta a gente falar: olha, não adianta eu subir daqui no altar e cantar lindamente expressões de amor ao nosso Deus, expressões de adoração ao nosso Deus, dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é bendito, dizendo que Ele é lindo e tudo mais. Se a hora que eu descer do altar, eu tiro aquela capa de adoração, passou meu momento, né? Acabou, estava ali. Não é assim que funciona. A fé, ela tem que nos acompanhar desde o momento que nós acordamos até o momento que nós dormimos. E ela não nos abandona, pelo contrário, ela repousa junto conosco. É o momento que o Senhor nos retorna, porque quando nós dormimos, nós cremos que nós iremos levantar. É assim ou não é, igreja? Nós temos que ter a fé como nossa roupagem diante do mundo. Porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe quando a gente está mentindo. Ele sabe quando a gente está dando uma migué. Mas as pessoas não. As pessoas precisam ver verdade em nós. Elas precisam ver a verdade de Deus. E como elas verão verdade em nós, se as nossas atitudes não condizem com as nossas palavras? Precisa haver coerência entre os nossos atos e as nossas palavras. Digo que eu sou um homem de fé, mas no momento em que Deus fala assim: mostra a sua fé para aquela pessoa ali, mostra a sua fé pelas suas obras, ou as suas obras pela sua fé. Vai, continua. Já que é um homem de fé, continua, mesmo que nada aconteça. A Bíblia diz que nós devemos agir e nos comportar de uma forma que as pessoas, os incrédulos, deem graças a Deus pelas nossas atitudes. Mas como é difícil, muitas vezes. Não é fácil. Às vezes nós passamos por situações de confronto em que o próprio inferno levanta pessoas nas nossas vidas para nos confrontar, para nos tirar a paz, para nos tirar do sério. E em determinados momentos em que nós estamos com os nervos à flor da pele, em determinados momentos em que nós estamos por um fio para explodir. E é nessa hora que nós temos que mostrar a nossa fé com as nossas obras, de dizer parar
e reconhecer: Senhor, eu não estou em condições de avançar, eu não estou em condições de, como eu posso dizer, fugiu a palavra, não estou em condições de agir agora. Obrigado, Senhor. Porque nós temos que ter fé que o Espírito Santo está conosco o tempo todo, em momentos bons, em momentos ruins, sempre, porque Ele não foi dado em parcelas somente em momentos oportunos. Ele foi nos dado para nos acompanhar o tempo todo. E nós precisamos lembrar disso o tempo todo, de que o que eu faço no secreto conta, o que eu faço em público conta. O que eu faço em público conta para testemunho para aqueles que ainda não creem, e o que eu faço no secreto conta para aquele que vê tudo e que nos salvou, nos gerou, nos redimiu. Né? Como o pastor Cláudio Duarte uma vez brincou numa ministração dele, falou assim: quando você for fazer algo de errado, não faz assim não, faz assim. Oi? Até ele falou: não vou fazer mais não, estava olhando aqui por curiosidade. Nós temos que vestir a adoração como uma segunda pele, pela fé, e agir pela fé, porque a fé é o que nos move, a fé é aquilo que nos faz seguir adiante, até mesmo contra a esperança. A fé é o que nos faz avançar, a fé é o que nos fez permanecer aqui, a fé foi o que nos fez continuar crendo que o Senhor é poderoso para cumprir todas as promessas que Ele fez a nosso respeito. E como nós vamos continuar crendo? Porque uma palavra que é dita sempre sobre esta casa: nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam. Abraão foi chamado da casa dos seus pais, do conforto, porque ele era de uma família muito rica. Foi chamado do seu conforto e falou: tipo, vai para uma terra que você nem sabe onde é ainda, eu vou te mostrar no caminho, só vai. E Abraão creu e foi. Passou poucas e boas? Passou poucas e boas. Viveu muita história fantástica? Sim, viveu muita história fantástica. Viu reis se dobrando ao Senhor. Viu uma cidade inteira em podridão, e que Deus falou: eu vou destruir tudo ali. Ele falou: Deus, se tiver um justo ali, o Senhor destrói a cidade. Ele falou: ainda que se tiver um justo, eu não destruirei. Dialogando com Deus, falando: Deus, tem misericórdia, se tiver um, olha para aquele um, não olha para o resto, olha só para aquele. Mas imagina o crédito que esse homem não tinha com Deus por meio da fé que ele teve, por meio do crédito que ele deu em aquele que ele chamou. E conosco não é diferente. Conosco não será diferente. Porém, nós precisamos, como nós já estamos fazendo desde que o nosso pastor foi chamado em missão lá em BH, continuar. Sabemos para onde vamos? Não! Mas Deus sabe. E nós temos que confiar nele. Nós temos que dar créditos a ele. Um dos significados de fé é confiança. Dar crédito, acreditar. Nós precisamos adorar a Deus sendo gratos, nós precisamos adorar a Deus sendo obedientes, nós precisamos adorar a Deus da nossa forma mais espontânea, no nosso íntimo, como só Ele conhece, como só Ele sabe. Mas nós precisamos continuar crendo, adorá-lo com a nossa fé. Nós precisamos. Fulano não vai mudar, não muda mais. Muda, porque não depende de nós. O que depende de nós é crer que Deus é poderoso, que foi poderoso para me transformar e é poderoso para transformar aquele por quem você ora. Essa situação não vai mudar.
vai mudar. Mas nós precisamos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda para dizer a este monte: erga-te e lança-te ao mar, e assim sucederá. A palavra do Senhor diz que o mestre ensinando aos discípulos: se vocês tiverem fé e não duvidarem, tudo que pedirem recebereis. O problema é que nós pedimos aqui, e quando nós chegamos aqui, nós já estamos duvidando. Nós atravessamos esse caminho muitas vezes sem acreditar que aquilo é possível. E muitas vezes nós não recebemos por causa desse espaço curto de tempo que nós pedimos e ao mesmo tempo negamos. Às vezes Deus está assim: toma, está aqui, ó, pega. Aí você pediu, Deus estendeu a mão, e no mesmo instante que Ele estendeu a mão, você não crê. Deus segurou. Porque os princípios do reino dos céus são imutáveis. Os ensinamentos do Senhor são imutáveis. Ele diz: se vocês tiverem fé e não duvidarem, existe um princípio aí. Vocês têm que ter fé e não duvidarem, pois só assim, tudo que pedirem, recebereis. A Bíblia, o reino dos céus, ele é um reino infinitamente rico. Nós não temos noção, nem como mensurar, nem de longe sondar a fortuna dos céus, eu vou colocar assim. Não temos como avaliar a imensidão do que nos é preparado. E Cristo nos disse que todo aquele que bater, abrir-se-vos-á. Todo aquele que pedir, receberá. Todo aquele que buscar, encontrará. Mas como eu vou esperar receber algo se eu não acredito que eu vou receber algo? Como eu vou esperar que uma porta será aberta se eu não acredito que se eu bater a porta se abrirá? Porque, entenda uma coisa, para uma porta abrir, quando eu bato em uma porta pelo lado de fora, tem que ter alguém do lado de dentro para abrir. Sim ou não? Sim. Eu tenho que crer que quando eu orar, dobrar os meus joelhos e orar ao Senhor, falar: Senhor, eu preciso que essa porta se abra, mas eu não consigo, não tenho poder para abrir, está longe, está fora do meu alcance, mas o Senhor tudo pode. E descansar. Simples. Ou deveria ser simples. Nós precisamos entender que quando nós ouvimos Deus dizer: olha, se você me buscar de todo o seu coração, você vai me encontrar. Eu tenho que crer que quando eu dobrar os meus joelhos e buscá-lo de todo o meu coração, independente do que está acontecendo ao meu redor, Ele vai vir ao meu encontro. Eu tenho que crer. Nós temos que crer. Independente de se minha conta bancária está do jeito que eu quero, independente se meu trabalho está do jeito que eu quero, independente se meu relacionamento está do jeito que eu quero, eu tenho que crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. De que os planos dele são perfeitos e que nenhum de seus planos podem ser frustrados. Sabe? Eu assisti uma ministração sobre jejum. Eu mandei para a Maura, mandei para a Jô. Eu aprendi bastante coisa naquela ministração. É muito rica aquela ministração. E decidimos, eu e a Vanessa, que toda quarta-feira nós iríamos jejuar. Não colocando Deus em prova, porque não convém fazer isso. Mas quando eu estava assistindo a ministração, enquanto o pastor Derek Price estava ministrando, ele falou exatamente com essas palavras: Deus está te dando uma chave. E o Espírito Santo disse assim para mim no meu quarto: abra a sua mão. E eu abri. Ele falou: agora feche e guarda. No momento certo que você usa. Amém. Só que eu precisei ter fé para que a chave que ele estava me dando chegasse em minha mão. Beleza? Minha casa, vamos dizer assim, a nossa como eu posso dizer? A nossa organização financeira, vamos colocar assim,
estava passando por alguns barramentos, algumas travas, algumas portas fechadas. E a gente orava e nada acontecia, e a gente buscava e nada acontecia. Falei, Senhor, está precisando de alguma coisa, alguma atitude, algo, um passo de fé que a gente precisa dar, que a gente não está conseguindo enxergar. Ok, lembrei da chave. Ele me deu uma chave. Usei. Coisa parece mágica, mas não é mágica. É princípio do reino de Deus. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, será aberta a porta, e aquele que pede, receberá. Nós não pedimos muita coisa, mas o Senhor sabia exatamente daquilo que nós necessitávamos. Nós apenas dissemos, hoje na minha oração matinal, Senhor, eu te louvo, porque eu sei que o controle do meu dia está nas tuas mãos, e o Senhor é perfeito em tudo. Foi a minha oração matinal. Fui trabalhar. Simples. O dia rendeu, Senhor, coisa incrível. E de repente, tudo que estava travado, chegou que a gente olhou para a cara do outro e falou assim, agora, como que a gente vai contar? Deus abriu as fontes das águas. Mas porque precisou de fé. Mas não somente de falar, Senhor, eu creio. Não, precisou de disposição em se posicionar em fé, para que as coisas acontecessem. Precisou manter o posicionamento tanto em questão de horário, como questão de posicionamento no trabalho e tudo mais. Precisou de um posicionamento de fé, de um passo de fé, de um passo de confiança, em olhar para o Senhor e falar assim, Senhor, qual é a direção? Ele falou, segue por aqui que vai dar certo. E você pisar e chegar lá e falar, uau, como é que deu certo? Nós precisamos crer que o que está preparado para nós acontecerá. Mas acontecerá, talvez está perto de acontecer, ou às vezes não tão perto. Isso vai depender dos planos do Senhor, do tratamento do Senhor para cada um de nós, né? Se pegar o tempo que Abraão foi preparado para ser pai, né? 25 anos. Se pegar o tempo que o povo passou pelo deserto até chegar na terra prometida, passando por uma prova, por um preparo, por um ajuste fino, por um acabamento, vamos dizer assim, aquele ajuste fino, aqueles mínimos detalhes que o Senhor precisava provar, ajustar, para que as coisas acontecessem. Nós precisamos crer para poder continuar caminhando, porque sem a fé é impossível continuar. Não dá, simplesmente não dá. Se eu não crer que Deus está comigo, se eu não crer que Ele deu ordem aos seus anjos para que me segurasse pelas mãos, para que os meus pés não tropeçassem em pedra alguma, eu não posso continuar. Não posso. Porque é o primeiro passo em que eu disse que eu continuar sem fé, o gigante me derruba. Ele me vence. O mar me amedronta. O mar me engole. O fogo me consome. Os leões me matam. É preciso fé. É preciso muita coragem para ter fé. Porque fé é acreditar, não apenas acreditar no que não se vê, mas declarar, trazer à existência aquilo que ainda não existe. Porque é a mesma coisa que eu falar, é a mesma coisa que eu ver esse culto. Eu falo, uau, ele existe, e poder tocá-lo. Mas eu estou vendo, eu sei que ele existe, ele está aqui. Ter fé e declarar e trazer à existência é chegar aqui e falar, cara, que culto lindo. E crer que ele está aqui. Ter fé em Deus é a gente pisar em meio, às vezes em terrenos desconhecidos, e falar assim, mal nenhum chegará à minha tenda, porque eu sei que Ele está comigo. Ter fé é você receber algo de Deus para a sua vida financeira, para a sua vida emocional, para a sua vida ministerial. E muitas vezes fala, caramba, o que eu faço com isso agora? E continuar crendo que no meio do caminho, ou durante o caminho, o Senhor vai te dando direcionamentos e vai te dando ferramentas
para construir aquilo que Ele te deu, com solidez. Foi assim na vida de Abraão. Abraão saiu da casa, pegou a esposa, foi embora, foi para o mundo. Não sabia para onde ia, não sabia o que ia fazer, ele só foi, obedeceu a voz do Senhor e foi. No meio do caminho o Senhor foi dando direcionamentos, vai para lá, chegava lá, tá? Agora você espera um pouquinho, vai para lá, espera mais um pouquinho, agora vai para lá. E foi construindo Abraão, foi transformando ele durante o percurso. Existem coisas que o Senhor vai fazer assim nas nossas vidas. Não porque Ele quer não porque Ele quer judiar de nós, ou nos maltratar, porque Ele não é assim. Mas porque Ele quer aperfeiçoar a nossa fé. Para que a nossa fé não seja como a fé dos discípulos do Novo Testamento, que bastava um vento e um mar soprando, já ficavam desesperados, falando, poxa, vamos morrer. Já era, acabou, o mestre mandou a gente atravessar, mandou a gente para a morte praticamente. E de repente, ele vem andando sobre as águas, de boa, como quem não quer nada, querendo tudo, dizendo, não tenham medo, sou eu. Então ele sobe do barco e dá uma ordem. A Bíblia não menciona a ordem, mas ele dá uma ordem ao mar e ao vento, e os dois se aquietam. Nós precisamos deixar que, sendo o Senhor, aperfeiçoe a nossa fé no caminhar. Às vezes nós olhamos para as nossas próprias vidas ou para a vida dos nossos irmãos e falamos, meu Deus, eu não estou avançando tanto que era para mim ter avançado. Poxa, fulano já está, a uns 50 passos na minha frente. Mas talvez fulano se permitiu ser aperfeiçoado em fé e creu. Talvez nós não estamos ainda onde éramos para estar, porque ainda estamos em queda de braço com Deus. Eu quero ir para cá, Senhor, mas não quero que você vá para cá, eu quero ir para cá. Eu quero que você fique aqui, porque é aqui que eu vou te usar. Eu quero que você permaneça aqui, porque é aqui que eu vou fazer, é aqui que eu vou te elevar. Como a palavra diz, na terra da aflição, e farei vocês prosperarem na terra da sua aflição. Para permanecer na terra da aflição, acreditando na promessa de Deus, nós temos que crer, porque senão não fica. Pensa comigo, a terra da aflição é um lugar que te feriu. A terra da aflição é um lugar onde você viveu talvez os piores anos da sua história. Aí Deus olha para a nossa cara e fala assim, farei você prosperar na terra da aflição. Ué, vamos ter que crer, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que minta. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E para que a nossa fé seja aperfeiçoada, nós precisamos praticá-la todos os dias, em coisas pequenas ou em coisas grandes, não importa, ela tem que ser praticada, ela tem que ser colocada em prática. Porque como a palavra nos diz, é pelas obras que se conhece a fé de alguém. Poxa, o mundo está em crise financeira, está faltando isso aqui, promessa de que vai faltar alimento ali, promessa que vai faltar isso, você não está vendendo aqui. Hoje nós tivemos a prova, não é? Nós fomos comprar um equipamento da nossa empresa e teve um amigo nosso que trabalha na loja e falou assim, olha, cara, não está vendendo. Comecei a vender na internet, parou tudo. E eu olhei para Deus e falei, como assim parou tudo? O Senhor acabou de mandar quatro pessoas na minha empresa, como não está vendendo? Fé, obras. Nós
precisamos avançar, mesmo sem enxergar nada, dando um tiro praticamente no escuro. Mas tendo conosco o Senhor da luz, o Senhor que é a própria luz. Nós damos um passo no escuro, mas esquecemos que a glória do Senhor está na nossa retaguarda. Nós esquecemos que a glória do Senhor nos cerca. Nós damos um passo em direção ao desconhecido, mas para Ele já é conhecido o caminho todo. E uma das formas de adorar é dizer: Senhor, não entendo, não compreendo, não sei o que vai acontecer, eu posso me esborrachar, mas eu irei porque o Senhor está na mão. Pedro pescou a noite toda. Se tinha um cara ali que conhecia aquele mar, era Pedro. Pescou a noite toda, não pegou nada. Aí Jesus olha para ele: me empresta seu barco. Tá, vamos lá. Jesus vai lá, ministra a palavra, os mistérios, os princípios do reino, volta, vai lá e joga do outro lado. Mas, poxa, acabei de vir de lá, não peguei nada, mas por causa da tua palavra, eu liguei. Por causa do teu direcionamento, reconhecendo a autoridade, reconhecendo quem Jesus é, reconhecendo que Ele é poderoso. Para dar a ordem aos peixes, fala assim: agora vocês esperam aí, e aí vai passar a rede. Porque ele conhece tudo, Ele é onipotente, Ele é onipresente, onisciente. Ele é Deus. E nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade, como a Ju falou, em obras, agindo, avançando, não estagnando, não fazendo birrinhas com Deus, porque nessa birrinha com Deus quem perde somos nós. Porque como nessa ministração do jejum, não sei se a Ju assistiu, o pastor Derek, ele fala assim, ele estava falando sobre o jejum e trazendo para a humilhação, né, se humilhar diante de Deus. Ele falou assim: Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Ele falou assim: e tudo parte do orgulho. Então, quando a gente não quer se humilhar diante de Deus, a gente fica nessa guerrinha, tentando resistir a Deus. Aí ele falou assim: agora você imagina quem consegue empurrar mais forte? Deus. Então, não podemos mais ter essa queda de braço com o Senhor, em não crer, ou muitas vezes não uma queda de braço com o Senhor, mas deixar com que a nossa carne vença e transmita uma mentira para a nossa mente, porque a nossa carne e o nosso espírito lutam diariamente, o espírito voltando-se para Deus e a carne para os prazeres. A nossa carne jamais vai querer que nós nos aproximemos de Deus, porque a nossa carne é o símbolo real do pecado. Já o Espírito, o que é divino em nós, a salvação do Senhor. Então, que nós possamos diariamente nos entregar a Deus, olhar para os céus, mas não apenas olhar para os céus e declarar apenas da boca para fora, mas deixar com que a nossa alma fale para Deus: eu creio em Ti, nós cremos em Ti, e por causa da Tua palavra eu vou avançar. Quantas promessas foram feitas a nosso respeito? Quantas palavras de bênção foram ministradas neste altar a respeito de nós, tanto coletivamente como individualmente? Muitas palavras. E parece que algumas estão tão distantes de acontecer, não é? Às vezes parece que está tão longe, está tão, como eu posso dizer, inalcançável, mas isso é uma questão de olhar para nós, para Ele não. Mas se a gente olhar para o céu e falar: Senhor,
Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E não somente sei, eu creio. E vou me posicionar daqui por diante sobre essa perspectiva. As coisas tendem a mudar. As coisas tendem a mudar. Porque na Bíblia não existe nenhuma menção sobre homens e mulheres de fé que se posicionaram em fé e pereceram. Não existe. Pelo contrário, todos aqueles que padeceram, que passaram por algumas tribulações, exceto aqueles a quem Deus quis esfregar na cara de Satanás, que é o caso de Jó. Somente os orgulhosos e aqueles que não quiseram se posicionar não alcançaram. O ladrão da cruz, um snob, tipo, se o Senhor é Deus, desce daí, salva a gente também. O outro creu no último instante, falou: Senhor, lembra de mim quando chegar no teu paraíso, no teu reino. E foi salvo ali por meio da fé. Foi salvo por meio da fé. Alcançou algo que para ele ali era inalcançável, mas porque o Senhor da própria vida estava do lado dele, ele alcançou a salvação, porque creu. Nós temos a possibilidade de alcançar todas as promessas que Deus fez a nosso respeito. Nós temos a oportunidade de alcançar todas as promessas que o Senhor fez a nosso respeito, como comunidade e como indivíduo. Mas nós temos que nos posicionar ou continuar na posição que estamos, para que o Senhor continue trabalhando minuciosamente, nos pequenos detalhes, nos estruturando para que quando a promessa chegar, seja conforme Ele sonhou. Porque a promessa, muitas vezes, nós imaginamos um X, o Senhor já desenhou o alfabeto inteiro para a gente na promessa, e a gente fica preso naquele X. Mas que nós nos permitimos ser trabalhados, estruturados, ajustados por Deus em fé, dia após dia, até que a promessa se cumpra nas nossas vidas. Porque pode parecer que está difícil, pode parecer que está complicado, mas quando a promessa chegar, talvez nós nem nos lembramos mais de tudo que nós passamos, do tamanho que será a glória que está por vir. O apóstolo Paulo fala que essa tribulação leve e momentânea está gerando para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Olha a discrepância de distância entre uma coisa e outra. Leve, momentânea, glória eterna. Uma coisa passageira está gerando para nós algo permanente. Mas nós precisamos continuar. Nós precisamos seguir em frente. Vai doer, às vezes nós vamos nos chatear sim. Por no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. Nós precisamos vestir a nossa armadura com o escudo da fé nas mãos e avançar, porque nós somos esses. Nós somos assim. Nós não vamos recuar. Ainda que o gigante se levante, nós vamos pegar a nossa funda, encher ela de pedrinha e vamos derrubar o gigante e avançar. E colocar um exército adversário para correr, que foi o que aconteceu. Que em nome de Jesus nós possamos deixar que o Senhor alimente a nossa fé. Deixar com que o Senhor trabalhe e aperfeiçoe a nossa fé. Deixar com que o Senhor nos ensine os caminhos das obras de fé e dos posicionamentos de fé, para que a gente cresça, para que a gente amadureça
e colha segundo o nosso posicionamento. Colha os frutos do nosso posicionamento. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por nós. Pai, nós te damos graças. Damos graças porque tudo que nós temos vivido até agora, sejam momentos considerados bons aos nossos olhos ou ruins, são usados pelo Senhor para aperfeiçoar o nosso caráter, para aperfeiçoar a nossa fé, para nos forjar, nos fortalecer. Sejam essas situações ou momentos que parecem aos nossos olhos sem solução, parecem aos nossos olhos momentos de pré-morte, mas que na verdade para o Senhor, na ótica do Senhor, são momentos e situações em que estão gerando vida dentro de nós sem que nós percebamos. Estão nos tornando fortes em situações, em áreas que no futuro serão ferramentas poderosas nas suas mãos, armas poderosas em ti, na salvação dos nossos irmãos, daqueles que passarão pelos nossos caminhos. Que nós possamos crer, independente de tudo, independente do que aconteceu, independente do que irá acontecer, que o Senhor nos levará em plena segurança até o final dos nossos dias, e de que nenhum dos nossos dias será ceifado por Satanás, de que nenhum dos nossos dias, nenhuma das promessas será retirada de nós, por conta da fé que temos em Ti, por conta de que nós cremos que o Senhor é fiel e verdadeiro, por conta de que nós cremos e acreditamos e seguimos crendo e nos posicionamos em fé, sabendo que o Senhor é Deus e o Senhor não é homem para que minta. Nós temos que continuar, Pai, que o Senhor aperfeiçoe, Senhor, em nós a fé, Senhor, que move montanhas. Aperfeiçoe em nós a fé, Senhor, que se torna inabalável, para que mesmo que as águas se agitem, mesmo que os ventos soprem contra a nossa morada, ela ainda permaneça firme. Pai, que o Senhor traga à nossa memória nesta noite todas as promessas, sejam elas coletivas para nós como comunidade, sejam elas individuais, mediante os planos e os propósitos do Senhor para cada um de nós. E que estas promessas alimentem a nossa esperança, a fim de que se abram os nossos olhos, não para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê, porque o que se vê é passageiro, é transitório, mas o que não se vê é eterno. Pai, que nós possamos olhar crendo naquilo que não se vê, sabendo que o Senhor preparou para nós aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que jamais penetrou no coração humano. Crendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Crendo que quando o Senhor nos deu a escolha entre maldição e vida, nós, ao escolhermos a vida, ter consciência de que o Senhor nos dará o fim que desejamos, porque é uma promessa do Senhor para nós. Crendo, seguindo crendo, e que a nossa fé nos leve a alcançar, Senhor, o inalcançável aos nossos olhos no momento, que nós possamos ver esta casa, Senhor, transformada, que nós possamos ver esta casa, Senhor, cheia de pessoas sedentas pelo Senhor, pessoas que chegam para somar, para acrescentar, pessoas que vêm para juntos formarmos um exército poderoso
imbatível nas tuas mãos. Que nós possamos ver pelo olhar da fé, pela ótica da fé, as pessoas sendo libertas neste lugar, as pessoas sendo restauradas neste lugar, casamentos sendo restaurados neste lugar. Pelo olhar da fé, pessoas sendo curadas de câncer, pessoas sendo libertas das drogas, pessoas sendo libertas do homossexualismo, pessoas sendo libertas de espíritos demoníacos, pessoas sendo libertas, Senhor, de espíritos de engano, pessoas sendo libertas de toda sorte de maldição. Pelo olhar da fé, que nós, Senhor, pelo olhar da fé, continuemos trabalhando a ponto de que a casa, Senhor, seja edificada, a ponto de que os muros sejam reerguidos e que se reconstrua o templo e os altares do Senhor neste lugar, Senhor, e que aqui permaneça a glória do Senhor, e que a glória do Senhor, Pai, venha de sobremaneira, que nós não consigamos permanecer em pé, de tamanha que seja a Tua presença nesse lugar. Não que o Senhor não esteja aqui, mas pelo contrário, nós queremos experimentar mais, nós queremos, Senhor, ver mais do Senhor neste lugar, nós queremos, Senhor, sentir mais a Tua presença nesse lugar, ver as manifestações dos Teus dons sendo repartidos em meio ao povo, línguas estranhas, línguas de fogo, dons de cura, dons de profecia, dons de palavra, Senhor, dons de mestrado, todos os Teus dons sendo repartidos no meio da Tua igreja. Que nós possamos ver pelo olhar da fé, que nós possamos ver, não somente ver, mas nos ver participando deste mover, deste avivamento que o Senhor já prometeu e já tem preparado para nós nesses dias. Senhor, que nós tragamos à existência tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós pelo olhar da fé, e que com isso, Pai, nós possamos continuar crescendo, nós possamos continuar avançando e conquistando, desbravando esta cidade para o Senhor. Senhor, pelo olhar da fé, eu declaro essa cidade liberta, em nome de Jesus. Pelo olhar da fé, eu sei que não sou o único que pensa dessa forma, que ora desta forma, mas que pelo olhar da fé, junto com outras pessoas que estão orando neste exato momento, por esta cidade, nós declaramos, pelo olhar da fé, que esta cidade está liberta. Não seja liberta, mas está liberta. Que as fronteiras desta cidade, como o nosso pastor um dia disse, muitas vezes disse, que nós estamos no centro do estado, representando que estamos no centro da vontade do Senhor, que a partir deste lugar, Pai, o avivamento se espalhe por todo o estado, por todo o Brasil, quiçá do mundo, em nome de Jesus. Pelo olhar da fé, pelo olhar da fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que pelo olhar da fé nós sejamos transformados, Senhor, que em nós, Pai, o Espírito do poder, o Espírito da presença do Senhor, e onde nós estivermos, seja no trabalho, na escola, seja em casa, com a vizinhança, onde estivermos, que o Senhor nos use poderosamente, e que as pessoas, Pai, olhem e vejam o Senhor refletido em nós. Que o Senhor, que eles vejam o Senhor em nós refletido através das nossas obras, através do nosso comportamento, através das nossas ações, e deem graças a Ti, e deem glórias a Ti por causa da nossa postura, pois assim a Tua palavra nos instrui, para que nós nos comportemos de tal maneira que as pessoas deem graças a Ti, e que eles vejam a Ti desta forma, nas nossas ações, e que eles sejam instigados a Te buscar e a Te conhecer, que eles sejam despertados a Te conhecer, e
é que nós estejamos prontos, sensíveis e dispostos a deixar que o Senhor flua através de nós em sabedoria para impactar a vida deles em amor, levando-os de um estado de morte para a vida, de trevas para a luz, porque foi para isso que fomos chamados, para levar o teu amor, a tua glória e a vida que através de ti pulsa em nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, te louvamos e declaramos, Pai, que o Senhor é perfeito, é digno, é glorioso, é santo, e que nossas vidas não seriam as mesmas se o Senhor não tivesse nos resgatado, se nós não tivéssemos encontrado o Senhor, se nós não tivéssemos aceitado o convite que o Senhor nos fez para nos achegarmos. Se o Senhor não tivesse nos dado a água que sacia a sede, nós ainda seríamos, Pai, moribundos, buscando uma água que não pode nos saciar. Mas o Senhor nos encontrou naquele poço e nos deu uma água que saciou a nossa sede eternamente. E hoje nós temos sede somente da Tua presença. E que isso continue assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Mediante isso, quero orar pelos nossos dízimos, nossas ofertas. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, segure na sua mão. Vocês que estão em casa, que nos assistirão em algum momento, as contas da igreja estarão aqui embaixo. Deus, nós te damos graças, porque o Senhor é um Deus que não mente, é um Deus que não falha, e seus planos jamais podem ser frustrados. E que todas as bênçãos, Pai, mediante a obediência, recaiam sobre todos aqueles que escolheram obedecer ao Senhor, escolheram, Pai, devolver a Ti aquilo que o Senhor pediu em ato de obediência, em ato de fé, em ato de adoração. E que em nome de Jesus, Pai, todos os dizimistas e ofertantes desta casa, sejam eles frequentantes ou não frequentantes, Senhor, sejam abençoados e tocados pelo Teu poder. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa tocar nos celeiros, que os celeiros sejam cheios e os lagares estejam transbordantes. Mas acima de tudo, que a vida de todos nós tenha paz. Porque a paz, Senhor, do Senhor não há em outro lugar. Não pode ser comprada, mas o Senhor nos deu voluntariamente. E que o Senhor faça, Senhor, transbordar o nosso coração da Tua paz. Porque uma vez o Senhor ministrou sobre mim que o devorador não vem somente para ceifar a nossa vida financeira, mas principalmente a nossa paz, que é algo mais valioso do que o nosso dinheiro. Então, Pai, guarda a nossa paz, repreende o devorador, repreende o migrador, o destruidor e o cortador, e que eles jamais não tenham, Senhor, como achar a nossa paz, porque ela está guardada no Senhor. E que em nome de Jesus todos possam estar cheios e sendo revestidos da Tua paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aquele que trouxe pode trazer. Amém, glória a Deus. Sábado nós teremos culto de jovens. Nós aguardamos vocês aqui às 19h30, novo horário. Será um culto especial, eu creio. Domingo nós estaremos aqui de novo com o nosso culto de celebração às 19h30. Aguardamos todos vocês que nos assistem ou nos assistirão. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a sua paz, uma paz que excede todo entendimento. Que nós possamos, neste restinho de noite, ter uma experiência inigualável com o Senhor assim que chegarmos à nossa casa. Ou também, a partir do momento que sairmos daqui. Amém? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Fiquem em paz. E que o Senhor nos acompanhe. Amém?